Olá a todos, aqui professor Alex Moraes, trazendo a continuação da resolução do Provão Paulista Seriado 2025, caderno de matemática para os alunos que estavam no segundo ensino médio. Hoje finalizarei a resolução deste caderno roxo, né? Essa capa branca e roxa aqui. Por isso resolverei as três últimas questões de matemática, 16, 17 e 18. Muito bem, vamos lá, me acompanhem, siga meus bons. Muito bem, questão 16. Um projeto visa a revitalização de espaços urbanos abandonados, transformando-os em parques contendo pistas de caminhada e áreas verdes. A figura apresenta o esboço de como ficará a divisão de um terreno retangular de dimensões 80 por 60 metros, onde as áreas verdes serão delimitadas por dois trapézios retângulos congruentes, e o restante, parte cinza, receberá um piso emborrachado para a criação de pistas de caminhada. Se o preço do metro quadrado do piso emborrachado é de R$ 80, o gasto com esse material, considerando as medidas apresentadas na figura, será de... E aí nós temos as 5 possíveis alternativas. Muito bem, vamos à resolução. Muito bem, aí está novamente a questão para nos basearmos. E aqui o método de resolução será em 4 passos, para ficar bem didático. Lembrando, lá na hora você faz, obviamente, da forma mais direta possível. Aqui, como é para fins de explicação, eu vou quebrar a resolução em passos, tá? O primeiro passo vai ser, basicamente, aplicar o conceito de áreas de figuras planas. Coisa que você estuda naturalmente dentro da geometria plana, né? Então a gente vai pegar ali e manipular as áreas que ele deu no enunciado. E quais são essas áreas? No segundo passo, eu vou fazer isso, realizar o cálculo das áreas do retângulo e do trapézio, que no caso aqui são as duas figuras envolvidas, tá? Então, façamos isso já. Acionar aqui minha caneta. Muito bem. Primeira área que eu vou calcular, a área do retângulo, área do retângulo, vou escrever área hatch, né, só para diferenciar uma área da outra, a área hatch, e esta área sempre poderá ser calculada pegando a multiplicação dos dois lados diferentes, lado 1 vezes lado 2. Em outros casos, você vai fazer provavelmente base vezes altura. Tanto faz, né? Aqui o lado 1 pode ser, por exemplo, 80 vezes 60. Pronto, né? E aí, se você fizer essa conta, 6 vezes 8, 48, 4.800, cuidado com a unidade, não esqueça, metros quadrados. Esta é a área total deste parque. Muito bem. Agora eu vou calcular a área de um dos trapézios. Então, área, vou chamar de área trap, né? Para ficar diferente ali da área do retângulo. A área de qualquer trapézio, teremos que lembrar, é a soma das bases, base maior mais base menor, tudo isso multiplicado pela altura do trapézio e finalmente dividido por 2. Muito bem. Bom, aí se você olhar bem a figura aqui, vou pegar esse trapézio que já tem os dados, né? A base maior, naturalmente, é o 57, tá aqui, destacando para você. A base menor, então vai ser o 8. Né, sempre paralelas as bases, né, entre si, e finalmente, obviamente, formando 90 graus com as bases, aqui está a altura, tá? Você pode até desenhar aqui para destacar o conceito. Pronto, aí está tudo que eu preciso, basta eu substituir. Então você volta aqui, base maior, nesse caso aí 57 metros, soma com a base menor, nesse caso 8 metros, multiplica isso pela altura, que neste caso é o 50, e ainda no final você vai dividir tudo por 2. Perfeito, simples assim. Bom, 57 mais 8, 65, né? Então você vai fazer agora 65 vezes 50, estou fazendo aqui bem passo a passo, tá? E no final vou dividir por 2. Se você fizer 65 vezes 50, vá lá no seu rascunho para garantir, né? Faça com calma. Eu garanto que se você não errar, você vai encontrar 3.250. 3.250. Só que lembre-se, ainda vai dividir este resultado por 2. E aí sim você chega na área, no valor da área de um desses trapézios. 1.650 metros. Pronto, tá aí, né? Então,
metros, quadrado, que é a área. Prontinho. Aí está o segundo passo, cálculo da área do retângulo e cálculo da área do trapézio. No terceiro passo, calcular a diferença entre as duas áreas obtidas aí no segundo passo. Então, a área que me interessa, né, a área da parte cinza, que eu vou chamar só para os termos de simplificação de A, nada mais vai ser do que a área da figura maior, né, que é a área do retângulo, subtraído de 2 vezes a área de um dos trapézios. Por que o 2? Né? Porque eu tenho 2 trapézios, tá? Então, não se esqueça de multiplicar por 2 aqui a área do trapézio. Pronto, é só isso que eu preciso fazer nesse passo. E aí, basta pegar os valores que você já calculou ali em cima, 4.800 menos 2 vezes o valor da área de um trapézio, 1.650, tá? Se você fizer essa continha, isso aqui vai ficar 4.800 menos 3.250, e aí, ao efetuar esta subtração, você vai chegar no valor da área que lhe interessa, que é a área reservada à parte cinza, 1.550 metros quadrados. Pronto, aqui ó, metros quadrados. Tá aí. Esta é a área correspondente à parte cinza, onde você vai colocar ali, né, o piso de borracha. Muito bem? E finalmente, agora sim, no quarto passo, calcular o valor do gasto do material. E para isso você vai multiplicar a área obtida aí no terceiro passo e o respectivo valor do piso por metro quadrado. Em outras palavras, né? Então, como ele quer ali o gasto, né? Se eu vou chamar aqui de V, de valor, gasto, tanto faz. O valor que você vai gastar nada mais é do que o valor da área destinada ao piso, 1.550 metros quadrados. Vou até colocar as unidades para você ver que no final vai ficar só o preço. Vezes 80 reais por metro quadrado, né? 80 reais, vou até escrever aqui, nem precisaria, tá? Só para mostrar aqui no final vai ficar o que eu quero, por metro quadrado. Pronto, é por isso que eu multipliquei, né? E aí você, ao multiplicar, o que está igual em cima e embaixo cancela, ó lá, só fica o que eu quero. 1.550 vezes 80, se você fizer essa conta com muito carinho, eu prometo que você chega no valor final, 124 mil reais. Este vai ser o gasto só para colocar o piso aí neste parque, né? Se tudo sair da melhor forma. 124 mil reais, né? Nem precisaria escrever, mas está implícito aí na questão. Pronto, é assim que você faz, tá aí a questão 16, passo a passo. Volta lá nas alternativas e assinale sem medo de ser feliz o item I. Pronto, questão 16 devidamente resolvida. Vamos à próxima questão. Questão 17. A figura representa dois triângulos isósceles PQR e STR, em que PQ e ST são paralelos, com PQ igual a 30 cm e ST igual a 60 cm, e PT e QS se cruzando no ponto R. Está ali, né, na figura. Considerando PR igual a X e TR igual a Y, qual é a relação entre X e Y? E aí você tem as possíveis alternativas. Muito bem, vamos lá. Aí está novamente a nossa questão para nos basearmos, e aqui o método de resolução, né? Vou fazer um pouco mais detalhado para que você consiga entender a ideia por trás, tá? Basicamente, qual é o conceito que está sendo cobrado nessa questão? Aqui é o conceito de semelhança de triângulos, né? Esse é um tópico também bastante estudado na geometria plana, tá? Semelhança de triângulos. Muito bem. E qual é o segundo passo depois que você identificou isso? É identificar os lados proporcionais. Já que é uma semelhança, né, ele guarda a relação entre lados proporcionais, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Vou destacar de novo aqui a figura e vou encontrar os lados proporcionais nesses dois triângulos. Para isto, eu preciso identificar onde estão os ângulos congruentes, onde estão os ângulos iguais nos dois triângulos. Muito bem. Bom, nesse caso eu começo destacando esse ângulo aqui, ó, o ângulo que está no vértice aqui, né, de cruzamento R.
Lembre-se que quando você tem duas retas se cruzando, elas formam ângulos opostos iguais. É o famoso O, são os famosos, né? OPV, opostos pelo vértice, tá? Então esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui. Perfeito? Pronto, já achei o primeiro par de ângulos congruentes. Qual é o segundo par? Já que isso aqui são retas paralelas, então lá pela regra, né, que a gente vê lá dos alternos internos, quando você estuda ali retas paralelas, você lembra que este ângulo, por exemplo, que está no vértice P, vou colocar duas medidinhas aqui para destacar, ele vai ser, pelo teorema dos alternos internos, igual, perdão, a esse ângulo T. Esses dois ângulos são iguais. A gente chama geralmente de regra do Zorro, né? Você imagina aqui duas retas, né? Aqui, ó, uma reta passando aqui pelo PQ, a outra reta passando aqui pelo ST, né? Completaria aqui. E aí, se você enxergar essa figura virada, você vai ver que são, né, o típico claro, serão paralelas, né? Já falou no enunciado, elas são paralelas, está aqui. Então, sabendo disso, você lembra do conceito de ângulos alternos e internos, tá? Opa, tá aqui, ó. Opa, ops, aqui, tá? Paralelos, perfeito? Muito bem. Feito isso, tudo que nós temos que fazer é identificar que automaticamente, já que esses dois ângulos ali são iguais, esses outros dois ângulos aqui, que estão no vértice S, que também serão iguais. E aí pronto, você tem a identificação dos ângulos congruentes. E isso vai me dar, obviamente, os lados que são proporcionais. Deixa eu apagar esse negócio aqui no meio. E isso vai me dar os lados que são proporcionais. Como é que a gente faz isso? Basta olhar para os lados que estão de frente para os mesmos ângulos. Em outras palavras, no triângulo menor, quem está de frente para esse ângulo aqui, que eu coloquei só um traço aqui, é o lado PQ. Então eu já sei que, por exemplo, o lado PQ, está para quem no triângulo grande? Qual é o ângulo que é igual ao R aqui? É esse outro ângulo aqui, ó. E quem que está de frente para ele? O lado ST. Então PQ está para ST. Pronto. Assim como, agora eu vou pegar o que me interessa, né? Ele quer saber a relação entre x e y, em outras palavras, né? Quais são os lados x e y? PR, qual é o ângulo que está de frente para o lado PR aqui, no menor? É esse que tem os três tracinhos aqui, né? Então, PR vai estar para o lado que está de frente para o ângulo que tem os três tracinhos no triângulo maior, que por um acaso é o Y, né? Aqui, ó, o RT, tá? Cuidado, né? Que você separa os dois triângulos. O RT, tá? Então tá aí. Pronto. TR, RT, tanto faz, né? Vou colocar aqui TR para ficar TR. Pronto. Isso era identificar os lados, eu chamei de identificar os lados proporcionais. Repare que eles dependem dos ângulos que são iguais, tá bem? Você poderia até montar a terceira relação aqui, mas aqui não interessa, né? Você poderia montar aqui que R está para RS, mas aqui não vai precisar. Eu só preciso desta equação aqui, tá bom? Relacionando esses quatro lados. Pronto, prontinho. Agora eu consigo fazer o cálculo. Será o terceiro passo, né? Montar as equações que eu já montei ali e efetuar o cálculo. Então, novamente, vou montar novamente aqui o que eu achei. Eu descobri que PQ, fazendo um pouquinho maior, que tem espaço, PQ está para ST, assim como PR está para RT. Pronto, RT, TR, né? RT. Pronto, tá aí. E agora, literalmente, você substitui os valores que você tem. PQ vale 30, PQ vale 30, ST vale 60. Isso está para quem é PR? PR é X. PR, X. E RT é o Y. Pronto, aí está, né, a montagem das equações. E agora, como toda boa igualdade de frações, eu vou multiplicar em cruz. Se você multiplicar em cruz, ó, 30 vezes y, né, fazer bem passo a passo. Lá na prova você faria de modo mais direto, mas aqui eu vou fazer passo a passo. 30, não vou nem simplificar, ó, 30 vezes y, isso vai ser igual a 60 vezes x. 60 vezes x.
E agora você isola, né? Ele quer y em função de x, então você isola o 30 aqui, ó. Esse cara aqui está multiplicando, ele passa naturalmente dividindo. E é por isso que vai ficar o y sozinho de um lado, isso vai ser 60x, que já estava do outro lado, 60x, tudo dividido por 30. E aí, sem muito esforço, né? Só para continuar aqui embaixo, você chega na resposta, né? Qual é a relação nesse caso entre x e y? O y vai ser igual a 60 por 30 é 2, 2 vezes x. Prontinho, essa é a alternativa correta. Feito, volta na sua questão e assinala a alternativa D, y igual a 2 vezes x. Aí está, belíssima questão de semelhança de triângulos. Muito bem, vamos à última questão do caderno. Bom, na questão 18 você tem ali um aquário no formato de paralelepípedo reto, no qual foi depositado um alimento em um dos cantos, que ao descer verticalmente parou no canto Q, lá no fundo ali, ó. Tá? Considere que um peixe saia do ponto P, que está a 30 centímetros do canto R, no fundo do aquário. Ele nada em linha reta até o alimento, percorrendo uma mesma distância a cada segundo, conforme ilustra a figura. E aí você tem ali, né, aquela reta pontilhada PQ. Na figura, observa-se que P, Q e R formam os vértices de um triângulo retângulo. Opa, maravilha! Cujas medidas de PR e QR são, respectivamente, 30 e 40 centímetros. Desprezando as dimensões do peixe, sabendo que ele gastou 2 segundos no percurso PQ, é correto afirmar que em cada segundo ele percorreu, e aí você tem as 5 possíveis alternativas. Nossa, uma belíssima questão que mistura geometria espacial com física, né, cinemática. Vamos lá, vamos à resolução. Bom, tá aí a questão novamente, qual vai ser o método de resolução? Vou fazer bem passo a passo novamente, para que você entenda do início ao fim. De novo, se você está lá na prática resolvendo e já identificou o que está acontecendo, faça do modo mais rápido possível. Lembre-se que o tempo faz parte da prova. Muito bem. Aqui, o primeiro passo será né, aplicar o conceito de diagonal de um paralelepípedo. É o que está acontecendo, né? Aquela reta ali pontilhada PQ, nada mais é do que a diagonal de um paralelepípedo. Com certeza você estuda isso quando vê geometria espacial. Perfeito? Bom, identificado isso, você observa, né, ele até falou no enunciado, que nesse caso a diagonal nada mais é do que a hipotenusa do triângulo retângulo PQR. E isso é uma ótima notícia, porque se você tem ali um triângulo retângulo e já possui 2 lados, já sabemos desde muito tempo que para calcular o terceiro basta aplicar quem? Quem? Ele, o teorema de Pitágoras, o nosso grande amigo grego, né? Sempre que eu tenho um triângulo retângulo, tenho 2 lados e quero o terceiro, você pode calcular utilizando o teorema de Pitágoras, tá bem? Pronto, é só isso. Então, literalmente farei isso agora, né? Então, no terceiro passo, ele já está nítido ali o que é para fazer. PQ, você lembra, né? Para quem não lembra o teorema de Pitágoras, ó, lembrar rapidinho, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, tá? Vou chamar de cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Pronto, esse é o teorema de Pitágoras, que, quando aplicado a este caso, eu identifico que a hipotenusa, né, que é a distância que o peixe percorreu, ele chamou de PQ. Então, PQ ao quadrado é igual. Quem é um dos catetos? Aí tanto faz, né? Sei lá, pode ser, por exemplo, PR ao quadrado, PR ao quadrado, mais RQ ao quadrado. Pronto, é isso, tá? Agora eu vou simplesmente substituir os dados aqui, tá? Então, quem é PR? PR é 30 centímetros, 30 ao quadrado, e o RQ tá ali, ó, 40, né? 40 ao quadrado. Perfeito? Bom, se você fizer essa conta, 300 é 900, 40 ao quadrado é 1.600, 300 não, né? 30, né? 30 ao quadrado é 900, 40 ao quadrado 1.600. Pronto, prontinho. E agora vou continuar aqui. Logo, quem é o meu PQ? PQ ao quadrado, se você fizer aquela somatória, vai dar 2.500. E aí, naturalmente, você tira, né, a raiz quadrada aqui positiva, né, porque eu estou na geometria. O que me interessa aqui é o positivo, tá? Então, se você tirar ali
a raiz quadrada de PQ e pegar a positiva. Então você precisa calcular a raiz quadrada de 2.500. E a raiz quadrada de 2.500, né? Qual é o número que é o quadrado da 25? É 5. E com os dois zeros ali, chegamos facilmente no valor da distância entre os vértices P e Q. 50, nesse caso, centímetros, tá? Então essa foi a distância que o nosso peixinho percorreu ali naquele tempo. 50 centímetros. Prontinho. Tá aí, tá feito, passo a passo. E agora sim, no quarto passo, você divide a distância obtida pelo tempo dado no enunciado, e quando você fizer isso, na prática você está calculando a velocidade média do peixe, né? Considerando que ele manteve ali a mesma velocidade durante o percurso, tá? Em outras palavras. Então é o que ele quer, né? O que ele quer dizer? Então, se você calcular a velocidade, você vai ter a resposta. E o que é a velocidade? Você lembra, né? É a distância, que ali no caso é os 50 centímetros, dividido pelo tempo que ele demorou para percorrer. E aí, sem muito esforço, você descobre que 50 dividido por 2, você vai chegar numa velocidade média de 25 centímetros, ó, já escrevi metros, centímetros a cada segundo, tá? E é o que ele, o que ele pergunta aqui, né? A cada segundo, quantos centímetros ele percorre? Nesse caso, 25. Pronto, tá? Feito. É isso que você teria que fazer, tá? E o passo a passo da questão. Volta lá nas alternativas e assinale, sem sombra de dúvidas, o item A, 25 centímetros. Belíssima questão, de novo, envolvendo, né, uma mistura de geometria espacial com cinemática física. Tá bom? Pronto. Caderno resolvido. Todas as questões devidamente resolvidas. É isso. E, como sempre, o convite reforçado. Professor Alex Moraes, página no Instagram. Se você curte aí resolver questões de vestibulares, concursos militares e demais curiosidades do mundo de ciência, siga-me os bons. Para aqueles que estão vendo esse vídeo fora do YouTube, aí está. Projeto Matemática e Física, está lá no YouTube, né? Todas as questões devidamente resolvidas também de vestibulares e concursos militares. Por gentileza, se você curtiu, dá aquela força, sempre o agradecimento é eterno. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.